vamos lá. Eu sou a menina que mudou de país aos seus 21 anos para ir atrás de um sonho. E a mesma que aos seus 25 anos treme antes de apertar um publicar. Muito prazer, eu sou a Vitória. Com meus 21 anos, eu peguei toda a minha vida, que não era tanta coisa assim, convenhamos, e coloquei em 2 malas de 23 quilos e vim morar aqui na Argentina, em Buenos Aires, para estudar medicina. Após 4 anos de tentativa no Brasil, as 2 últimas bati na trave e emocionalmente já estava completamente desgastada, então decidi vir para cá. Mas isso é papo outro vídeo. Quando eu tento lembrar quais eram os meus sentimentos, minhas sensações, o que eu pensava enquanto colocava toda a minha vida nessas 2 malas, enquanto eu tomava o avião para minha primeira viagem internacional e a viagem que mudaria toda a minha vida, surpreendentemente, eu me lembro que não havia ansiedade, ou medo, ou angústia. Eu nem sequer chorei dentro do avião enquanto eu vinha pra cá. Claro que eu vim acompanhada da minha mãe, e eu chorei mesmo depois quando ela se foi 3 dias depois, mas eu me sentia anestesiada. Hoje eu paro pra pensar e sinto que eu estava completamente anestesiada, não por eu ser uma pessoa desapegada, pelo contrário, eu amo muito a minha família e sempre fui muito apegada aos meus familiares, aos meus amigos. Eu lembro, inclusive, que no dia que eu vim pra cá, os meus amigos da igreja fizeram uma surpresa pra mim no aeroporto e isso marcou muito a minha vinda. Era como se eu tivesse recebido uma injeção de ânimo ali com a presença deles e eu nunca vou esquecer desse momento. Então, assim, eu tinha amigos, não é que eu não gostava da minha vida no Brasil, eu amava a minha vida lá também, amo estar com a minha família. Mas eu não sei como, eu acredito de fato que Deus, né, eu sou cristã, acredito que de fato Deus me anestesiou naquele momento porque eu só vim. Eu peguei todas as minhas coisinhas e vim para um país novo, o qual eu não conhecia, não sabia falar espanhol, não sabia onde eu estava me metendo. Mas eu vim, e vim com uma coragem que hoje, com os meus 25 anos, eu paro e penso, caramba, como foi que a gente conseguiu fazer isso? Bom, a resposta eu só consigo obter olhando de fato novamente para minha fé. Acredito muito que essa era a vontade de Deus para minha vida desde sempre, esse era o plano A de Deus para mim. Então ele me trouxe de uma maneira assim leve. E é claro que durante esses 4 anos e meio que eu tô aqui, eu vivi muitos desafios. Eu estou num processo de crescimento como todas as pessoas, então eu também tenho os desafios, dias ruins, dias que sim, a saudade bate de uma maneira bem profunda, mas hoje não é sobre isso, não é sobre a minha mudança. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse paradoxo que uma pessoa pode ver entre dias de muita coragem e decisões super importantes e outros dias de, não posso dizer covardia, mas de um recolhimento e de um questionamento da sua própria força. Por quê? Porque mesmo eu, aos meus 21 anos, ter sido, né, essa minha versão aos 21 anos, ter sido tão corajosa e ter tomado essa decisão que hoje eu me pego pensando, será que com, não sei, a consciência que eu tenho hoje eu faria? Não porque eu não amo a vida que eu tenho hoje aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem, assim, nem nos meus maiores sonhos eu conseguiria roteirizar algo como eu vivo hoje. Não é perfeito, mas é lindo, porque é escrito pelo Criador do Universo. Mas porque hoje eu acho que eu tenho mais medo do que coragem. E é o que me surpreende muito, porque se a Vitória de 21 anos, ou a mesma Vitória de 12 anos, escutasse isso, que aos 25 a gente tem mais medo do que coragem, assustaria, sabe? Mas eu acho que isso vem também com a maturidade, com o crescimento, o que não deixa de ser bom, mas ao mesmo tempo tem que ser dosado. Então hoje, mais que nada, eu quero falar sobre isso, sobre a coragem e o medo. Algo que eu já digo de cara é que é óbvio que essa falácia sobre a coragem ser a ausência do medo não faz o menor sentido. Porque todas as vezes que eu tive que ser corajosa, e quando eu olho para a vida de pessoas que eu admiro, para histórias marcantes, enfim, no mundo, ou até mesmo histórias da Bíblia de personagens que foram muito valentes, eles fizeram as coisas, esses momentos desafiadores, não foi com ausência de medo, foi com medo mesmo. O próprio Jesus, né, a gente sabe o quanto ele sofreu, o corpo dele, enfim, tem explicações anatômicas incríveis para isso, mas incríveis não de positiva, tá? Mas sobre Jesus suar sangue, né, antes do que lhe ia acontecer. Então, assim, ele também temeu naquele momento, porque isso faz parte de nós, da nossa humanidade, mas mesmo assim ele fez o que tinha que ser feito. Então,
isso me conecta muito com uma frase que o meu pai sempre me dizia, e diz até hoje, ao meu irmão também, que não importa se a gente tá cheio de medo, não importa se as nossas pernas tremem diante de um desafio, diante de uma apresentação, diante do que seja, diante de pessoas, mas que nós temos que fazer assim mesmo, que não é esperar o medo ir embora, porque ele nunca vai. E ele dá vários exemplos da vida dele, em situações do cotidiano, em situações importantes, onde o medo estava presente, mas ele foi e fez. Então eu cresci com isso. Tô com medo? Tô com medo, mas eu vou lá e vou fazer. Só que isso às vezes não é constante, sabe? Tem situações, e muitas situações, que eu busco essa vitória corajosa e eu não encontro. Por exemplo, como apertar um publicar. Faz muito tempo que eu quero compartilhar o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido, trocar figurinhas com vocês aí do outro lado, mas eu sempre penso, mas e se? O que vão falar? O que vão pensar? Mas poxa, quantas coisas incríveis eu deixaria de viver se eu tivesse escutado as vozes das pessoas que disseram para eu não vir, ou não que me disseram diretamente, mas que eu sei que comentavam sobre ser uma escolha errada, ou que ia ser muito difícil, que eu não estava preparada. Se eu tivesse parado para escutar essas vozes, quanta coisa incrível eu ia deixar de viver, quanta coisa incrível eu ia perder por dar voz a pessoas que às vezes nem tinham a vida que eu gostaria de ter. Então é por isso que eu tô aqui hoje, é para encorajar você a fazer com medo mesmo. Eu sei que tem diferentes tipos de desafios, diferentes realidades de vida. Talvez algo que é desafiante para mim não seja para você, seja uma bobeira, ou o contrário, algo que para você é tão importante, para mim é tipo, sério isso? Então, a vida é relativa, né? Cada um vive no seu contexto, na sua realidade, mas fato é que todos nós vamos ter desafios. Então, eu quero te encorajar a ignorar a voz do medo, ignorar as vozes que não estão fazendo o mesmo que você, não tem a vida que você quer ter, e seguir em frente. Porque os julgamentos, as pressões, elas sempre vão, essas coisas sempre vão estar presentes na nossa vida. Mas o mais importante é aquilo que a gente viveu sendo corajosos. Então é isso. Assim como hoje eu tô aqui rompendo uma das barreiras do medo e colocando a minha história, um pouco da minha história, um pouco daquilo que eu tenho vivido publicamente, para que vocês vivam isso comigo, e para que, mais do que tudo isso, que eu tenha como voltar nesses dias. Eu acho que, por exemplo, a Maria ter contato com a Vitória de 2010, 12, revisitar a minha pré-adolescência e ver como eu pensava, o que eu estava fazendo. Eu quero que a Vitória de 40 e pico, com seus filhos, também possa voltar nos seus 25 anos e ver tudo o que estava acontecendo. Então, além de compartilhar minha vida aqui com vocês, eu quero te encorajar que você também aperte publicar no que seja o contexto da sua vida nesse momento. Seja começar um novo idioma, seja, não sei, começar uma nova carreira, ou simplesmente cortar relacionamentos que não te agregam em nada. Qual seja a decisão que hoje te gera medo, eu te desafio a enfrentá-la, a ir para cima, porque o que tem depois do medo é incrível. Às vezes não temos a certeza, a gente não tem nenhuma garantia do que vai acontecer depois. Quando eu vim para cá, eu não tinha garantia de nada, eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se eu ia gostar do país, eu não sabia se eu ia aprender o idioma, ou se eu ia me dar bem na faculdade de medicina, mas que bom que eu tentei, porque o que eu tenho vivido hoje, eu jamais acertei em nenhuma das minhas previsões e planejamentos. É muito além daquilo que eu sonhei, é muito além daquilo que eu pedi para Deus. E repito, não é perfeito, mas é perfeito da maneira de Deus, sabe? Eu sinto muito mesmo, assim, a minha vida sendo guiada por Ele. E viver dessa maneira é muito gratificante. Então eu quero te convidar a viver dessa maneira também, a descansar e confiar que os seus sonhos, eles podem sim se tornar realidade, desde que você tome as rédeas, você coloque nas mãos corretas e que você tenha coragem, mesmo o medo estando presente. Então é isso, espero que tenha servido de alguma maneira. Eu espero os comentários de vocês, que a gente possa aí compartilhar das nossas experiências e vivências. E se Deus quiser, eu vou continuar apertando publicar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!